Olá, Ares! Beleza? Vamos fazer aqui uma leitura para vocês essa semana. Vocês que ficaram em quarto lugar, tá bom? Veio Libra, Aquário, Capricórnio e vocês. Vamos lá então, Ares, fazer aqui, né? Não esquece de dar seu like, inscrever no canal e essa leitura para Sol, Lua, Ascendente em Ares, Nó do Norte na casa 1 ou em Ares, Sol na casa 1. E para você que está se conhecendo na astrologia, eu posso estar falando do assunto da casa, do mapa astrológico que você tem Ares. Tá bom, Ares? Vamos lá, queridos? Vamos lá. Para Ares, uma carta desse oráculo maravilhoso. Vou ler a carta. Vamos ver aqui. A carta 11. O Sol. Coloque o Sol de volta no seu céu. Uau, galera! Coloque o Sol de volta no seu céu. Vamos ver o que está falando aqui. Cadê o livrinho? Carta 11. Carta 11. 11. Casa 11. Não construa um lar que vai desmoronar se uma das pessoas sai pela porta da frente. Nós não podemos depender de uma outra pessoa para nos sentirmos felizes e realizadas. A realidade é que as pessoas irão embora uma hora ou outra, e você é a única que, com toda certeza, ficará. Arrume tempo para encontrar fontes de alegria para além das pessoas amadas. Você merece uma felicidade que dure. Então, a felicidade, o seu sol está dentro de você. É você mesmo. Não é outra pessoa que vai te alegrar. É você. De uma forma ou de outra, todo mundo vai embora. Né? Ou porque morre, ou porque acabou o relacionamento. Não sei. Mas a felicidade está dentro de você. Arrume coisas, pessoas não. Arrume coisas que te alegrem, né? Vamos lá. O que está falando isso aqui para Ares? Uau! Alguém foi embora da sua vida? Não sei. Só sei que já estão falando isso aqui, tá bom? Não concentre o seu sol, a sua alegria nas pessoas, né? Vamos lá. O que é isso aqui, Padilha? Para Ares? O que é isso aqui para Ares? O que a gente está falando? De boas notícias. Gente, saiu para Libra, para Capricórnio. Qual é o desafio dessa boa notícia? Talvez eles estão falando aqui que você vai receber uma boa notícia, mas que não é... Tudo bem, você pode ficar alegre, mas não crie expectativas em pessoas, entendeu? Porque aí amanhã ela vai embora e você fica triste. Dificuldades, perigo no caminho. São as dificuldades dos seus desafios, né? De repente colocar expectativas aí. Que mais? E o positivo para Ares? As dificuldades, quando você ultrapassa, sai desse embaraço, desse nó, de achar que pessoas trazem alegria. Você primeiro tem que estar alegre com você. Vamos lá. Caminhos abertos. Uau! Então, tem um nó aí, né? Tem um nó que vai ser desfeito. Quando você se atenta para isso, né? Não são pessoas que me trazem alegria. São situações, né? Que podem ser passageiras ou não. Para mim aqui, esse jogo tá falando muito de expectativas, tá? Vamos lá. Boas notícias. Só sei que chegam boas notícias. Vamos lá. Ás de espadas, né? Aqui um novo pensamento, uma nova forma de pensar, né? Um novo. O que mais? 5 de espadas. Então, se você está entrando no novo, peraí. Pode ser uma boa notícia. Peraí, gente, de novo, vai. Parou. Pode ser uma boa notícia que de repente te deixe um pouco confusa, entende?
com pensamentos confusos inicialmente, né? Porque aqui é um Ás de espadas, é início, né? Algo iniciando. E aqui pode ser que alguém esteja um pouco confuso ainda, né? Quando te manda essa notícia, ou você fique confuso, né? Te manda aí uma mensagem pelo WhatsApp, entendeu? Vamos ver, pelo e-mail, sei lá. O que é esse 5 de espadas? Aqui é leão. Leão fala de superação de obstáculos, né? De você se sentir alegre. Tudo bem. Ah, essa notícia que a pessoa me mandou me deixou um pouco confusa, eu não sei bem o que fazer. Mas é justamente para você alinhar os seus pensamentos, não criar expectativas. Ficar alegre, fiquei contente, tudo bem. Eu não sei de quem é essa notícia ainda. Pode ser de um chefe, pode ser de um filho, não sei. Leão fala, pode ser de alguém que você está iniciando, né? Um romance aí, alguém que você conheceu, não sei, tá bom? Mas eles já estão falando aqui para não criar expectativas, ok? O que é esse Ás de Espadas? Está falando o quê? De um Rei de Ouros. Touro, Virgem, Capricórnio. Tem um Rei de Ouros aqui rindo, contente, né? Uau! 5 de Espadas, está falando o quê? 5 de Espadas, está falando o quê? 5 de Paus. 5 de Paus são conflitos. Alguém aqui sem saber, alguém totalmente confuso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Entendeu? Parece que você ou essa pessoa tirou essa pessoa aí de uma tranquilidade. Porque tinha uma pessoa aqui bem tranquila, né? E tem uma pessoa aqui que saiu de uma tranquilidade. Entendeu? Uau, o que é isso aqui? O que é 8? A força, tá falando o quê? A força, tá falando o quê? Do diabo. Então, a gente pode estar falando de alguém que teve um desejo carnal por você. Carnal, aquele desejo assim, né? 15 com 8 dá 23. 5, o Papa. Pode ser que você conheceu essa pessoa e essa pessoa seja casada, para alguns aqui. Tenha filhos, entende? Eu não sei. Mas que essa pessoa estava bem tranquilo na dela. Eu não tô. Por que você está falando casado? Porque tem um Papa, né? O Papa é compromisso, né? E aí, o que é esse leão aqui? Para Áries, 5 de ouros. 5 de ouros? Cinco com 8, 13. Tem uma transformação de alguém aqui. Pode ser que alguém estava carente, mesmo sendo casado. Estava numa situação de escassez, não se achando belo, não se achando alegre. E essa mensagem, né, veio a calhar. O que é esse diabo aqui? Esse diabo está falando o quê? De empedurado. Então, vamos dizer, chega uma boa notícia, você fica alegre e tal, mas tem alguém aqui que pode estar carente, que precisa, por estar carente, precisa olhar essa notícia de outra forma, porque pode ter alguém aqui interessado somente naquelas coisas carnais, entende? Não se aprisionar,
Casa 12 aqui, né? Quando você encontra pessoas inalcançáveis. O que é inalcançáveis? Pessoas casadas, entende? E 12 com 5, 17, a estrela, né? É como se tivesse alguém aqui que não perdesse a esperança de sair de uma estagnação, de uma carência, mas não é com carência que a gente encontra a pessoa certa, né? Quando a gente encontra a pessoa certa, quando a gente está alegre por estar até sozinho, porque aqui tem um rei de ouro sozinho, pode ser homem ou pode ser mulher, né? O que é esse 5 de pentáculos? O que é esse 5 de pentáculos? E pode ser uma pessoa aqui que pode ter um porte muito magnético, entendeu? Um porte. 5 de ouros está falando o que para Áries? De uma parceria. Pode ter alguém aqui que estava numa carência de parceria, né? E aí te enviou uma mensagem, ou você enviou uma mensagem à pessoa. Então, tá falando para você colocar o sol. Você merece esse sol, essa boa notícia. Mas vá devagar, não crie expectativas, né? Pode ter uma pessoa aqui com desejos carnais inicialmente, né? Falando porque a mulher romantiza muito e o homem já, né? Tem caminhos abertos aqui, mas tem dificuldades para você superar. Alguém que precisa desatar um nó, aí não sei que nó é esse, pode ser esse casamento, eu não sei, entendeu? Ou então, se você descobrir que essa pessoa é casada e você não gostar dessa situação, é melhor você sair fora logo no início, As de Espadas, para você não se colocar num lugar aí de sacrifício, tá bom? Vamos lá. O que é esse arcano 12? Um carro. Mas tem alguém aqui que sai de uma estagnação quando olha algo de uma forma diferente, né? De repente, essa pessoa te mandou uma mensagem com um propósito carnal. E aí tem um movimento muito bom, né? Aqui tem um posicionamento, né? Na conversa, na fala, né? Então, você está entendendo o que eu estou falando? Então, 6 com 6, 12 e 1, 13. Tem uma transformação. Tem uma transformação em um encontro, em uma parceria. Entende? E no fundo do deck, olha, alguém vai se arrepender aí, né? De ter, de repente, te mandado uma mensagem só com esse teor, né? Ó, uma mensagem. Alguém muda a forma de pensar e te vê agora como uma pessoa única, né? Uma pessoa para se ter um relacionamento sério. E eu posso estar falando aqui, bem no fundo do deck, de um rei de ouro, de paus, Áries, Leão, Sagitário, a sua energia, né? Você esconde. O que você mostrou inicialmente foi uma coisa. Só que depois você manifesta uma outra coisa. Entendeu? Aqui você tem tudo para manifestar um relacionamento legal, uma parceria legal, né? Mas tem dificuldades no caminho. Luz vermelha. Então fique atento com essa boa notícia. Ok? Fique atento. Tem caminhos abertos para você? Tem. Mas vai depender de como você vai se posicionar em termos de conversa. Ok? Perigo no caminho. Tá falando o que como desafio? De você focar, de você ser inteligente. Não tô falando que você é burro, mas aqui tem energia do seu oposto complementar, que é Libra. De você procurar um equilíbrio na comunicação,
entendeu? Porque a rainha de espadas, né? Tem o rei de ouros aqui olhando para uma rainha de espadas, ela bela na dela, focada, entendeu? Ó, se você, né? Aqui tem uma pessoa que ela, se não gostar, ela corta, entendeu? Se vier com conversinha não tão legal, que desagrada, corta, entendeu? Vamos lá. Rainha de espadas está falando o quê? 8 de ouros, de uma colheita. Quando você for incisiva nas suas palavras, entendeu? Incisiva. Aqui tem uma colheita, né? Ou, se você não conseguir ser assim, você vai ter para você se colocar em sacrifício, né? E aí, dificuldades em colher algo que você gostaria de colher. Principalmente se for a verdade aqui, né? A pessoa vai usar aí de manipulação pra cima de você. Vamos lá, o que mais? 9 de ouros, de você reconhecer quem é esse ariano aí. Ariano, que você é uma pessoa de valor. Independente financeiramente, 8 com 9, né? Se você não criar expectativas, foi incisiva como uma rainha de espadas, ela corta, né? Ela corta aqui. Você vai ter um progresso aqui, uma colheita. 8 de espadas, rainha de espadas, está falando o quê? Ó, eu corto tudo que me machuca, pessoas que vêm querendo me machucar, me diminuir, me colocar em triângulo, eu corto. Ok? Eu acabei de falar isso, né? Aqui vai depender muito da sua comunicação. 8 de pentáculos, está falando o quê? De um 10 de ouros. Então, aqui tem 8, 9 e 10. Cumprir etapas. 8, 9 e 10. Para muitos aqui, essa pessoa é casada. De repente, você conheceu, né, essa pessoa, né? Teve aquele magnetismo, aquela coisa. Mas tem essa dificuldade aí. O que é 9 de pentáculos? Está falando o quê? Do dependurado. De você olhar, de você se valorizar. Para você não se colocar em sacrifício aqui. Se valorizar aqui. E muito, tá? Não é pouco não. Muito. Que o dependurado, ele olha alguma coisa de forma diferente. E no fundo do deck, a morte. É dessa forma que você sai de um sacrifício, de uma dificuldade, né? E obtém uma colheita. E uma colheita não é pequena não, é muito grande. Aqui, tá bom? Sobre um coração partido aqui, né? Por isso que eles estão te alertando. Cuidado com uma notícia que você vai receber. Que aparentemente pode ser legal, mas tem uma coisa por trás aí, entendeu? Cuidado, Áries. Vamos lá. Positivo, dificuldades e embaraços. Quando você roda esse ciclo aí. Né? 8 de ouros. 8 de ouros de novo aqui no seu positivo. Você está se dedicando, você se dedica a uma colheita, a uma dificuldade, de repente, financeira que você está passando, né? Aí chega uma pessoa aí não tão legal, se te gente, desestabiliza, entendeu? Então aqui de repente tem alguém aí se dedicando no trabalho, se dedicando a alguma coisa, e aí tem que ter cuidado aí. O que é isso aqui? Um positivo? Para Áries, um Ás de paus, uma empolgação, um entusiasmo.
Que mais? E o As de Ouros. Então, quer dizer que para alguns aqui vai chegar aqui alguma coisa, uma mensagem de algum líder, alguém que tem, para isso aqui já é uma outra história, relacionamento, falando de trabalho, de algum líder aí que tem, né, que tem um dinheiro aí legal, né, que vai propor uma parceria para você. Isso vai te dar um caminho de triunfo, vai te tirar de uma estagnação. Mas você, pode ser que esse líder, essa pessoa, não sei quem é, pode ser que esteja também outras intenções com você. Entendeu? Então você tem que aqui ter discernimento nas suas palavras, controle emocional aqui. Embora que não saiu só a carta de Câncer de Copas. Entendeu? Pegar as rédeas da sua vida, porque aqui, quando você supera uma dificuldade, principalmente de conversar, colocar realmente quem você é, você lembra que eu falei no fundo do deck aqui? Então, as coisas, é como se essa dificuldade saísse, porque chega aqui uma coisa muito bonita, alguém que te achou muito, que te admira muito, te achou muito bonito, muito bonita, entendeu? Então aqui, 8 de ouros. O que é isso aqui? Aqui é a carta da dedicação. 3 de copas virou aqui. Então aqui você vai se lembrar muito. Você vai desatar um nó, uma dificuldade aqui. As de copas, está falando. As de paus, está falando o quê? De um eremita. Virgem. De alguém que precisa focar, priorizar uma dificuldade que está passando. Lembra que falou aquela carta? Não se fixar em pessoas? Então, esse negócio de relacionamento que vai e volta, parceria, que te traz escassez, te desestabiliza. Então, muito cuidado. Tem aqui um sábio espiritual iluminando um novo começo no trabalho aqui, entendeu? Onde vai celebrar. O que é esse 9 de ouros aqui? Coloque o sol de volta, 3 de espadas. O positivo acabou. Quando você foca. Aqui é como se você não permitisse mais ninguém te machucar. Você é pleno. 9 com 3, 11. Não, 12, né? 9 com 3, 12. Então aqui você sai de um sacrifício quando você se sente belo. Quando você se sente bem sozinho. 3 de espadas no positivo é quando você não permite mais que ninguém te machuque. Quando você coloca a razão ao lado da emoção. 8 de copas. Né? E se alguém não ficar e for embora, né, ela vai levar as mágoas com ela. E não você vai ficar com mágoa de ninguém. Entendeu? Ó, você fica aqui segura. Né? Não fica com mágoa, porque você não criou expectativas sobre um convite, uma mensagem de alguém, de um rei de copas, peixes, câncer, escorpião. Você agora possui o seu controle emocional. Você não permite mais, você corta antes das coisas acontecerem, antes de coisas mais, né, evoluírem, né, falando assim. Vamos ver aqui mensagem dos arcanjos para Áries. Mensagem dos arcanjos para Áries. Então aqui é uma pessoa bem racional, né? Aqui é você encontrar, né, um equilíbrio entre você e o outro, porque o seu oposto complementar é Libra, e saiu aqui a Rainha de Espadas, né? Entre o equilíbrio entre eu e o outro. Vamos lá, aqui, a mensagem dos arcanjos para
Ares, porque aqui você tem caminhos abertos. Seus caminhos estão abertíssimos profissionalmente. Entendeu? Abertíssimos. Vamos lá. Arcanjo Samuel. Ai, que lindo. Transição de carreira. Inclusive, você pode estar fazendo uma transição de carreira. Sua finalidade de vida está sendo desencadeada, uma abençoada mudança de carreira. Então, o que acontece? De repente, chega um serzinho aí que você conhece não sei aonde, né, que me parece aqui que você tem um magnetismo muito grande, né, e quer desestabilizar você, sai fora. Arcanjo Raguel. Harmonia no relacionamento. Nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos, argumentos e conflitos resolvidos agora serão. Então, é assim, né? O que você tem dentro de você? Quem tem que trazer alegria para você é você. E não você ficar em expectativas aí. Ah, que fulano foi embora. Ah, que não sei o quê. Tudo é a mesma coisa. Tudo é assim, tudo é assado. Você que tem que direcionar os seus pensamentos e as suas palavras para com o outro. Porque se a pessoa está querendo só vir aqui brincar e sair fora, quem tem que colocar essa pessoa no lugar dela, né, colocar os fatos como são, é você. Entendeu, Áries? Limites aqui. Limites. 10 de ouros. Limites. Vamos lá. E aí, acabou a leitura, gente. É isso aí. Tá bom, Áries? É isso que eu tinha para vocês. Um grande abraço e até. Tchau, Áries.